Fala galera, e aí, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje como é que a gente faz fórmulas utilizando o Google Planilhas. A gente vai utilizar isso pra quê? Pra então construir um dado pro nosso jogo de tabuleiro feito no Google Planilhas. Eu montei aqui uma planilha para mostrar pra vocês como seria a construção e qual seria a ideia do dado. Então vamos supor que a gente tem um dado de jogo normal, né, de tabuleiro, vai de 1 a 6, e quando eu jogo o dado eu tenho uma chance de tirar um número entre 1 e 6. Então eu vou escrever meu nome, por exemplo, e vai sortear. Ó. E aí toda vez que eu mudar essa palavra, vai sortear um número no dado. Ó. Como é que eu faço isso? Na verdade, o dado é estático, eu tenho várias imagens de dado. Para isso que eu fiz, eu criei um álbum aqui no Google Fotos com a foto de cada uma das faces do dado. São 6 faces, então tá aqui o 1, o 3, o 2, o 4, o 5, o 6. No Google Planilhas, a gente faz uma fórmula para ele sortear um número de 1 a 6. Então, se vocês forem ver aqui no cantinho, tem uma setinha preta. Essa setinha preta vai mostrar uma célula que até então está oculta. O que eu tenho ali? Eu tenho um número e eu tenho alguns links aqui embaixo. Esses links, eles são os links das minhas imagens. Quando eu clico na minha imagem lá no Google Fotos e clico com direito, eu tenho acesso aqui, ó, copiar o endereço da imagem. E é isso que eu vou utilizar para colocar lá na planilha para eu poder mostrar uma imagem na célula. A gente já deu uma olhada sobre isso durante a aula. Então, se eu copiar esse link e colar lá, eu tenho acesso ao link que me leva à imagem. Para a gente colocar uma fórmula aqui no Google Planilhas, a gente precisa começar pelo sinal de igual. Então, igual agora a gente vai ler como recebe. Então, para a gente construir uma fórmula, a gente vai clicar numa célula qualquer e vai clicar aqui no FX. Ou na própria célula 2 vezes. E a gente vai escrever o quê? A gente vai sempre começar com o sinal de igual, porque é uma fórmula. Então, a gente vai colocar igual. Igual significa o quê? Significa que essa caixinha vai receber o valor que eu vou escrever agora. Então, vamos supor que eu quero colocar uma imagem. Então, eu vou colocar igual e vou escrever imagem. E entre parênteses, eu vou colocar o link da imagem que eu quero mostrar. Eu posso vir aqui no meu álbum, clicar com direito na minha imagem, copiar o endereço dela, voltar na minha planilha e colar o endereço aqui dentro. Ó. É aquele número gigante, é aquele número gigante. E eu fecho parênteses. Quando eu faço isso, ele dá erro. Por que ele deu erro? Porque eu preciso colocar o endereço da URL, o link, entre aspas. Ó. Então eu vou botar igual imagem, abre parênteses, abro aspas, coloco o endereço e no final, lá antes de fechar parênteses de novo, eu fecho as aspas duplas. Quando eu dou um Enter, a minha imagem vai aparecer. Tá ali, ó, bem pequenininha. Vamos aumentar a minha imagem aqui. Vou aumentar minha célula. Lembrem lá, entre as linhas e entre as colunas. E a gente vai ter aqui a imagem que eu tinha lá na minha outra janela. Agora vamos supor que a gente queira sortear um número. Então a gente vai vir aqui no FX, eu vou fazer aqui na célula D5, eu vou colocar igual, recebe, essa célula D5 vai receber o conteúdo da seguinte fórmula. A gente quer sortear, certo? Então existe uma fórmula chamada aleatório, até já aparece ali, ó. E existe uma fórmula chamada aleatório entre. Qual que é a diferença das duas? O aleatório, ele vai te sortear um número entre 0 e 1. Para a gente ter um número inteiro, de 1 a 6, a gente vai ter que trabalhar com esse zero, com esses números que geram entre 0 e 1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula aleatório entre. Então eu vou escrever aleatório entre, e entre parênteses eu vou colocar as duas faixas de valores que ele vai me sortear números. Então eu vou colocar aqui, eu quero que ele me sorteie números de 1 até, ponto e vírgula, o 6. Então ele vai me sortear números que vão do 1 ao 6, incluindo o 1 e o 6. É isso que vai acontecer. Então, quando eu dar um Enter, fecho parênteses, dou um Enter, aqui não precisa aspas, porque é um número inteiro. Ele vai me sortear um número, automaticamente, ó. Toda vez que eu modificar uma célula, qualquer célula, vamos supor aqui, essa aqui, ele vai sortear um novo número. Ó, toda vez que eu mudo alguma coisa na minha planilha, ele vai sortear um novo número. Então aqui, na verdade, a gente já fez a função do nosso dado. A gente já tem um número aleatório. Vou até centralizar aqui. Deu. Que é o número 4. O que eu fiz nessa minha primeira planilha, então? Eu vinculei as imagens que eu tenho dos dados. Eu vou copiar aqui as URLs. Copiei cada um dos links lá no meu Google Fotos. Aqui eu tenho todos os dados. Copiei cada uma dos códigos dessa imagem com direito e copiar endereço de imagem. E colei aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou colar aqui do lado. Ó, embaixo, na verdade. Ctrl V. Ele vai colar aqui os 6 números, as 6 imagens, tá? Número 1, número 2, número 3, número 4. Vou até colocar do lado. Aqui é o número 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Respectivamente, a imagem do lado, se eu clicar no link, ó, é a imagem do dado número 6. E aí, eu vou montar uma outra fórmula muito
muito conhecida quando a gente está trabalhando com planilhas, que é a fórmula C. Como é que vai funcionar? Eu só vou escrever C, SE, e entre parênteses eu vou colocar uma condição. Eu vou testar, ou seja, eu vou perguntar se o valor que eu tenho naquela célula ali onde eu tenho 2, na D4, na D5, for igual a 1, então eu vou mostrar a imagem que tem aqui no link do lado. Se essa célula aqui, eu vou clicar em cima da célula, D5, que é onde tem o sorteio do aleatório entre, for igual, vou colocar um igual, a esse número aqui do lado, então é 1, então eu vou fazer o quê? Eu vou botar um ponto e vírgula e dizer para ele. Bom, se isso é verdadeiro, eu vou chamar a fórmula imagem. E na imagem eu vou colocar o link que está do lado. Assim, clicando com o esquerdo do mouse em cima da célula onde eu tenho o link da imagem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar parênteses, porque eu vou chamar essa imagem. Ponto e vírgula. Tá, beleza, mas e se não for igual a 1? Ele vai acontecer o que tem nesse próximo campo. Então posso colocar, se não for igual a 1, não faz nada aqui, por exemplo. E vou fechar parênteses. Então vou dar um Enter. O que vai acontecer? Ele só vai mostrar o dado aqui quando for igual a 1. Senão ele não vai mudar. Se eu sortear o número, ó, por coincidência deu 1. Se eu sortear outro número for 3, ele não mostra a imagem, porque não é 1. Então o que a gente vai fazer aqui nessa fórmula? A gente vai continuar fazendo condições. Então, se for igual a 1, faz isso. Se não for igual a 1, o que a gente vai fazer? A gente vai testar de novo. Se o quê? Se o valor que sai aqui for igual ao valor que tem aqui. Se for, o que vai acontecer? Eu escrevo imagem e entre parênteses na imagem eu coloco o link do lado. E agora, ponto e vírgula de novo, testo se o meu número C, o meu número em D5, opa, cliquei na fórmula errada. Se o meu número aqui em D5, clique em cima da célula, for igual ao meu 3 aqui, a minha célula C10. O que vai acontecer? Imagem e entre parênteses o link da imagem do lado. A mesma coisa a gente vai fazer agora. Se não for, a gente vai continuar testando. Se o número que tem aqui é igual ao número que tem aqui. De novo, ponto e vírgula, chama a imagem. Imagem, escreve e coloca a célula do lado, que é onde tem o link da minha imagem. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá, mas e se não for essa imagem? Testo de novo se. Se o quê? Se essa célula D5 é igual a o conteúdo dessa célula C12. Se for igual, então a imagem que eu vou mostrar, então eu escrevo imagem, abre parênteses, e entre parênteses eu boto a célula do link da minha foto. Lembrando que como eu estou botando a referência da célula, eu não preciso colocar aspas que nem eu coloquei no primeiro caso. Ponto e vírgula, agora o último teste. Se o meu valor em D5 for igual ao meu valor em C13, então a imagem que eu vou chamar vai ser a imagem que tem aqui na minha célula D13. Beleza? Tá, mas e se não for nenhum desses valores, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque não vai cair nesse caso. O valor sempre é sorteado entre 1 e 6. Então vou dar um Enter. Essa fórmula aqui eu vou deixar ela escrita aqui embaixo, mas lembrando que essa fórmula só vale para essa minha planilha, porque eu coloquei os links nas células D8 até a D13 e os meus números de teste aqui do lado. Quando eu construo a fórmula, eu vou clicando em cada uma das planilhas. Então vocês precisam fazer a mesma coisa, clicar em cima da célula certa, ok? Então não iria funcionar se eu copiasse essa fórmula e colasse aqui na minha outra planilha de sorteio, porque os valores estão em outras células, ó. Toda célula tem um nomezinho, que é basicamente o nome da coluna que ela está e o número da linha. Depois disso, o que eu fiz? Eu ocultei meus dados. Aqui nesse caso eu botei tudo na primeira coluna. Então eu cliquei com direito e fui ali em ocultar coluna e ela desaparece. No nosso segundo exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso ocultar as linhas, ó, selecionar as minhas linhas aqui do lado, clicar com direito sobre elas e escolher a opção ocultar linhas. E aí, ó, o meu dado não vai mais aparecer. Ah, Sur, mas eu não quero ocultar as linhas porque eu tenho um conteúdo escrito aqui do lado. Então eu posso clicar em cima da linha e trocar a cor do meu texto. Ó. Eu posso trocar o meu texto por uma cor branca. E o branco não vai aparecer. Eu só tenho que lembrar de que aqui eu tenho uma fórmula. E aí eu não posso apagar. Então tenho que lembrar disso. Mas o meu dado continua. É assim que eu fiz o meu dado. Vocês podem fazer o dado de vocês de outras formas, podem escolher outra imagem, ou podem deixar só o númerozinho aparecendo, como eu estava deixando aparecer nessa outra planilha aqui em cima, antes de trocar a cor do texto, tá? Então tá aí uma dica boa de como construir um dado para o jogo de tabuleiro de vocês. E aí basta depois
ficar sorteando e testando se todas as cores irão aparecer como vocês programaram. Na nossa próxima aula, quero ver se os dados de vocês vão estar todos programados corretamente. Qualquer coisa, pergunta aí, que eu vou tirando a dúvida de vocês pelo Google Classroom.